Olá pessoal, sou o professor Ari Mascarenhas e vamos voltar então com a nossa aula de interpretação de texto. Neste segundo momento nós vamos falar então da interpretação propriamente dita, mostrar como são os estágios de leitura que são essenciais para a nossa compreensão e interpretação e também falarmos do texto sincrético, publicitário e jornalístico. Vamos trabalhar estes três textos neste primeiro momento. Então começaremos então com os chamados estágios de leitura. Na videoaula anterior eu mostrei para vocês alguns textos em que nós fazíamos as leituras superficiais. E aí mostrar o que é de fato esse estágio de leitura. Para que você, leitor, aluno, que está se preparando para uma prova, ou que está se preparando para qualquer outra leitura, entenda que existem camadas nesse processo de leitura. E essas camadas, uma vez superadas, elas melhoram a sua compreensão geral, sua interpretação geral do texto. Os estágios de leitura são os seguintes. O primeiro estágio é chamado de apreensão, ou a primeira dimensão da leitura, decodificando códigos e associando signos. Então, o que é esse primeiro estágio? É quando eu aprendo a decodificar. Por exemplo, quando eu sei que a palavra casa se escreve C-A-S-A, eu sei usar a junção destes códigos, dessas letras, transformá-los em sílabas e fazer com que K e Zá vire casa. A minha apreensão se dá na minha capacidade de decodificar os códigos e juntar esses códigos, levando ele a um significado. Então, por exemplo, casa já me remete ao habitat humano, ou costumeiramente humano. Então, a junção desses códigos me leva a este significado. Este é o processo de apreensão, ou quando eu começo a pura e simplesmente fazer leituras superficiais destes códigos. Não necessariamente me faz entendê-los, mas eu consigo decodificá-los. Quando criança, aprendemos na escola o processo de decodificação, ou, em termos mais humanos, a apreensão. Segundo estágio, ou a segunda dimensão da leitura, é a compreensão, que é a relação entre termos e a construção entre frase, períodos e orações. Leitura contextual. A compreensão é o momento em que nós passamos do estágio da apreensão e aprendemos então a fazer as relações entre os termos. Então não basta, pessoal, se disser, por exemplo, a casa é verde, eu já faço algumas associações entre os termos que eu apreendi e consigo compreender o que o enunciador quer me passar. Que a cor da casa é verde, ou que a casa foi pintada de verde, ou que a casa é arborizada, né? Esse casa é verde me leva a diversas compreensões. O importante que vocês saibam é que a compreensão também é um estágio superficial da leitura. Primeiro estágio superficial, a apreensão, quando eu decodifico. Segundo estágio superficial, compreensão, quando eu faço as relações entre os termos e orações. Isso é superficial. Primeira, segunda dimensão. Do ponto de vista cartesiano, nós ainda não saímos da superfície. Para sair da superfície, nós precisamos mergulhar na terceira dimensão. A terceira dimensão é um mergulho naquilo que não está explícito, portanto não está na superficialidade do texto, mas que vem carregado de sentido. A terceira dimensão, só um adendo sobre contexto. Contexto é a inter-relação de circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação. É apenas para a gente contextualizar. O que é contexto, então? É a ligação com fatos e circunstâncias que vêm diretamente atrelados àquilo que eu expressei. A terceira, então, é a interpretação e a crítica. Terceira dimensão, mergulho no texto, envolvimento necessário para o questionamento e, consequentemente, sua leitura completa. Então aqui eu gostaria de fazer uma orientação de forma generalizada. Só existe uma forma de você se envolver com o texto. É fazendo o mergulho da terceira dimensão, que é o mergulho crítico. E como eu faço mergulhos críticos? Eu só mergulho de forma crítica quando eu questiono. Quando o texto, por mais simples que ele seja,
provoque em mim um questionamento. Por quê? O que? Quem está fazendo aquilo? Qual a intenção de se expressar daquela maneira? Quando eu começo a questionar o texto, eu passo a me envolver organicamente com ele, de tal forma que ele será compreendido não por aquilo que ele expressa, mas por aquilo que ele não expressa, mas eu obrigo ele a expressar. Então, o primeiro ponto para que a gente consiga fazer uma boa interpretação de texto é questionar o texto. A primeira dica para se interpretar é questionando este texto. Então eu fiz aqui um breve gráfico para vocês entenderem. O campo da apreensão seria expresso aqui de uma maneira o tanto quanto comum através da vértice, né? Então a nossa compreensão da realidade pela vértice é a apreensão. E depois no horizonte a compreensão. Eu tenho então o cartesiano superficial, que é o que configura a minha realidade. As minhas realidades, vamos dizer assim. No campo da leitura, apreender, que é decodificar, e compreender, que é fazer essa relação entre termos, não passa de uma leitura superficial, ou seja, na sua forma mais crua, vamos dizer assim. Agora, o campo da interpretação e da crítica me faz mergulhar. Observe que aqui a intenção foi mostrar para vocês que, para sair deste campo superficial, ralo ou plano da leitura, eu preciso mergulhar criticamente. E aí eu vou ter dimensões e variações dessas dimensões que me permitem observar muito além do plano reto, do plano da superficialidade. Ou melhor, me permitem sair do solo desta leitura e mergulhar verdadeiramente na profundidade dos textos. É isso que nós vamos tentar fazer e é isso que nós devemos buscar em nossas leituras. Bom, vamos então para as práticas interpretativas. Uma vez concluídos os conceitos, antes de começarmos a praticar, vamos ver 5 dicas de interpretação e compreensão de texto. Eu tentei relacionar aqui 5 dicas que poderão ajudá-lo na interpretação do texto e que talvez possa ser útil principalmente nas leituras de enunciados, que é a maior preocupação hoje em dia, né? As pessoas fazem provas e os enunciados são o que mais preocupam hoje, né? Primeira dica: leia calmamente o texto e registre as palavras ou sinônimos que aparecem mais de uma vez. Isso indicará que aquele termo é importante para a compreensão do texto. Então, à medida que você vai lendo o texto, você precisa observar que algumas palavras ou sinônimos se repetem. E quando essas palavras e sinônimos se repetem, elas têm uma importância. Quer dizer, o enunciador, o autor, quer que você guarde ela. Então, se quer que você guarde ela, é importante que você anote esta palavra, registre, ou melhor, faça um sublinhado nesta palavra, o seu sinônimo, para que no decorrer do texto você observe que ela faz parte da essência desse texto. Segunda dica: identifique o tipo de texto. Sua leitura contextual será bastante beneficiada com esse passo. Então, eu preciso identificar que tipo de texto que é, porque de acordo com o tipo de texto, nós temos uma intenção do interlocutor. Observe o modo verbal empregado com mais frequência. A presença dos verbos imperativos indica uma intenção explícita do autor. A terceira dica é: a forma como o verbo é empregado neste texto, e ainda estamos no campo da superficialidade. Eu só vou sair do campo da superficialidade quando eu começar a me perguntar por que este autor está utilizando este modo verbal? Por que este autor está utilizando este tempo verbal? Por que este autor... E aí eu começo a questionar. Quando eu começo a questionar, eu começo a me relacionar com este texto de uma forma mais orgânica, que é isso que nós buscamos. Quando eu identifico o modo do verbo, eu consigo identificar a intenção do autor. Eu dei um exemplo aqui. Se o modo for um modo imperativo, eu já sei qual é a intenção do autor, antes mesmo de dar continuidade na leitura. Se eu tenho uma sequência de verbos imperativos, eu sei que esse autor intenta me obrigar a fazer alguma coisa, né? Ou dar alguma ordem, ou me orientar de forma categórica a seguir algum passo. Pronto, a partir daí, minha leitura já está orientada de acordo com o que ele indicou,
E eu sei que a intenção dele é me convencer de alguma verdade, ou algum fato, ou alguma regra. Eu já sei a partir daí, né? Então é importante a leitura do modo verbal, para que eu consiga a partir daí identificar a intenção do autor. Quarta dica: faça perguntas para o texto. Isso lhe permitirá um aprofundamento na leitura que o colocará à frente dos leitores superficiais. Certas perguntas auxiliam na leitura do discurso do enunciado. Perguntar para o texto e, obviamente, o texto ele só vai te responder nele. Então, se as respostas do texto estão nele e as suas perguntas estiverem de acordo com essa busca, você vai conseguir amarrar a compreensão desse texto. Vai ficar mais fácil entendê-lo. Quando você chegar lá na conclusão dele, principalmente se ele for um texto dissertativo, você vai entender que toda a construção dele se dá para te jogar em um determinado lugar, para te afirmar algo lá no final. Se for um texto narrativo, também tem este processo. Se for um texto jornalístico, também tem este processo. Então a gente vai observar depois nos tipos de texto como que este processo se constrói. À medida em que eu vou perguntando para o texto, o próprio texto vai me respondendo. Se as minhas perguntas não são respondidas pelo texto, eu consigo então identificar uma certa parcialidade do texto. Por exemplo, se eu estou no texto jornalístico e o texto jornalístico me mostra só uma parte, está mostrando um fato ocorrido, lá o acidente de caminhão na via Anguera, um exemplo. E aí, neste fato ocorrido, ele apenas me traz a fala do policial que atendeu a ocorrência. Eu sei qual é a intenção do jornalista. Porque eu vou perguntar para o jornalista, eu vou perguntar para o texto, que está ali na minha presença. E o que diz o motorista que sobreviveu, se ele sobreviveu? E o que me diz a testemunha que estava lá presente? E o que me diz outras pessoas que não o policial? Se o texto não me responder, o que ele me respondeu? Ele me disse o seguinte, que a intenção do jornalista é mostrar o posicionamento do policial, que certamente está de acordo com o posicionamento do jornalista, ou está contrária, mas ele quis usar aquela ali apenas, única e exclusivamente para ilustrar a sua posição. Então é importante perguntar para o texto. Se o texto responder, tem uma intenção. Se ele não responder, também tem. E a última dica é, e o mais importante, toda e qualquer conclusão que você chegar precisa obrigatoriamente ser justificada no texto. É importante agora esta dica, porque é o seguinte, muitas pessoas acreditam que compreensão, interpretação de texto é algo subjetivo. Ah, não, mas eu entendi isso, fulano entendeu aquilo, eu fui fazer uma prova e lá tinha um poema, e na hora que eu fui interpretar o poema, eu entendi uma coisa, mas era outra. É muito subjetivo, quem vai me avaliar? Como é que a pessoa vai me avaliar sobre isso? Cada um entende o que quer. Não é assim que funciona, gente. Leitura exige que você se atente àquilo que você está lendo. O campo da subjetividade, como eu disse no começo, ele não cabe aqui. Só cabe algumas impressões em relação ao texto, se eu puder prová-las no texto. Se eu puder partir do texto e explicar a partir do texto essas minhas observações. Do contrário, elas não são válidas. Então, principal dica, nós vamos depois retomá-las para que vocês lembrem. Principal dica, toda e qualquer interpretação que você fizer do texto deve ser justificada no texto. Você precisa tirar dele. Não pode vir de fora. Você não pode achar, você não pode acreditar, partindo de pressupostos do seu universo ou das suas crenças, dos seus valores. Não, não pode. Tem que ser do texto. Ok? Partindo então dessas 5 dicas, nós vamos então começar nossas interpretações. Vamos começar com um texto sincrético, talvez um texto sincrético bastante conhecido por vocês. A maioria, eu tenho certeza que todos já viram, mas poucos pararam para analisá-lo. Trata-se deste texto. O que nós temos aqui? Aparentemente, no campo da superficialidade, uma placa que pede para que o motorista pare, né? Ou qualquer pessoa que esteja seguindo naquela direção, pare. Uma placa de advertência. E eu sei que é uma placa de advertência porque no curso que você faz para tirar
carteira de motorista, você recebe a instrução de que isso é uma placa de advertência. Quando você se deparar com isso aqui, você deve parar. Pronto, isso é uma leitura superficial da placa pare. Bom, agora fazendo uma interpretação dessa placa, vamos olhá-la com mais atenção. Primeiro, trata-se de um texto sincrético, porque eu tenho, além da formatação da placa, eu tenho cores e eu tenho um texto verbal. Olhando então para o texto verbal é pare, o verbo parar no imperativo. O modo aqui é imperativo. Se eu tenho um modo imperativo, eu já tenho aqui uma orientação na minha leitura que indica que isso não é uma opção, isto é uma determinação. Mais do que uma determinação. O texto pare aqui, que indica a ordem para que eu não siga, ele vem acrescido de outras informações que estão no texto e que confirmam que eu deva continuar parando. A segunda informação que me vem acrescida aqui é a própria cor vermelha. Se eu não tivesse o texto pare aqui e esta cor vermelha estivesse em um outro lugar, também conhecido de todas as pessoas que vivem em cidades, que são os semáforos, eu também não pararia? A cor vermelha no semáforo não é um sinal de pare, mesmo sem o verbo parar. Eu sei que diante da cor vermelha, eu devo parar. Eu devo encerrar ali a minha caminhada, meu deslocamento. Então, o primeiro aspecto que eu tenho aqui é o diálogo entre a cor vermelha, e aí não serve para mim usar aqui a cor vermelha da caneta vermelha, a cor vermelha que está aqui. O primeiro diálogo que eu tenho é a cor vermelha com a palavra parar. Esse diálogo vai diretamente numa formação cultural que nós, que vivemos em cidades, temos, de que diante da cor vermelha eu não devo seguir. Agora, eu tenho também a formatação. Olha só, observe que essa figura geométrica, ela não é um círculo e ela também não é um quadrado, né? Essa figura geométrica, que aqui tem 8 partes, o octógono, ela tem, na verdade, este formato com a seguinte intenção. Este parar, que está sendo indicado para mim, isso não é uma leitura subjetiva, pessoal, porque o texto está aqui, ó. Este parar, ele faz com que eu pare, mas eu me mantenha atento. Porque cada uma dessas pontas da figura geométrica me aponta para uma direção. Cada uma das pontas do octógono me aponta para uma direção. Que eu fique atento a tudo que está ao meu redor. Pare, e este seu parar é um parar temporário. Nós vamos então também para uma outra leitura que nós temos aqui, é que antes do fechamento aqui da placa, eu tenho uma borda branca, e esta borda branca é o que indica para mim o limite. A borda branca é o que me indica o limite. Então, ou seja, eu tenho toda uma expansão em vermelho, só que eu tenho uma limitação. Então, pare dentro das limitações que eu te indico. Não é pare em qualquer lugar. Deixa eu voltar aqui que eu passei. Não é pare em qualquer lugar. É pare nas limitações que eu exijo que você pare. Então, eu tenho aqui algumas formas de imperativo. Eu tenho o imperativo verbal, eu tenho o imperativo visual cromático, que é o imperativo da cor, e eu tenho o imperativo visual geométrico. Esses três imperativos reforçam a ideia de que eu não devo continuar diante desta placa. Então, quem o fez, quem construiu, quem criou esta sinalização, queria não só garantir que você não iria continuar diante dela, mas reforçar que você não deve continuar, porque há toda uma formatação cultural, mais uma vez, de quem vive nas cidades, né? Porque se uma pessoa passou a vida inteira no campo, isso não faz nenhuma diferença para ela. Se uma pessoa não tem contato com esta comunicação visual das cidades, isso não faz a menor diferença para ela. Primeiro porque ela não está habituada a ver a cor vermelha como a cor do empecilho.
e muito menos a ver o fechamento do octógono como um fechamento delimitado de orientação. Também não está habituado a ver isso. Então, para ela, isso não serve. Serve apenas para pessoas que têm a formação cultural urbana e convivem com estes tipos de estímulos visuais e verbais insistentes e corriqueiros no nosso dia a dia. Tudo que eu falei aqui para vocês a respeito da placa pare foi abstração. Eu abstraí linguagens a partir de uma percepção visual, de uma leitura visual que eu fiz dela. Então, esse primeiro exercício que nós fizemos aqui foi, a partir de um símbolo comum, a partir de uma placa comum, corriqueira, superficial no seu dia a dia, você desenvolver a capacidade de transformar isso em linguagem. Seria útil para você, e deve ser útil para você, se lhe for solicitado em algum momento, discorrer sobre. Ok? Então é importante observar com atenção tudo o que lhe aparece no texto. Segunda leitura que nós vamos fazer é o texto publicitário. No texto publicitário, eu trouxe esse exemplo aqui, ó. Campanha do agasalho, seja solidário, participe, é uma campanha do ano de 2015. Informações que este texto publicitário me traz. Mais uma vez, no campo superficial. No campo superficial, eu tenho o texto, campanha do agasalho. Portanto, eu imagino que seja uma campanha desenvolvida no período mais frio do ano, para aquecer pessoas que não têm condições de adquirir agasalhos. Seja solidário. Mais uma vez eu tenho aqui o que? O verbo imperativo, né? Que me força, me obriga a fazer alguma coisa. Seja solidário e participe com uma exclamação aqui. Ao imputar esse participe com essa exclamação, eu não só utilizo o imperativo determinando, como eu também dou uma reforçada nessa determinação. Seja solidário, participe. Então, esta é a minha leitura superficial aqui do texto. A imagem, isso também trata-se de um texto sincrético. A imagem deste texto publicitário, ela dialoga com o texto verbal, só que ela vai apelar para uma outra questão. Ela vai apelar para a questão mais humana da situação. Aqui em seja solidário, quando ele diz seja solidário, é quase que uma ordem, uma determinação. Participe é mais uma imposição. Aqui a figura me mostra um cachecol com um rosto contente lá dentro, o cachecol que forma aqui em cima o coração, portanto é humano e é um ato de amor participar da campanha do agasalho, que vai fazer com que a pessoa que está envolvida, ou o ser que você envolveu com este seu calor humano, sinta-se feliz, né? O smile aqui dentro aponta para essa felicidade, mas o que é mais importante nessa imagem, na leitura que nós fazemos, é isso aqui, ó. A presença das mãos. O final do cachecol, ele forma duas mãos, como se esta figura que aqui sorri, ela sorri porque ela foi abraçada, ela foi acolhida pelo seu ato solidário, que faz com que ela, neste período de frio, nos períodos mais difíceis do ano, possa então se agasalhar. Então o agasalhar aqui não é simplesmente dar roupa para ela, não é simplesmente oferecer a esta pessoa uma vestimenta que possa tirá-la do frio, mas o agasalhar é acolhê-la, é abraçá-la, é protegê-la e proteger a si mesmo. Este agasalhar agora ganhou outro sentido. Esta campanha do agasalho não é mais apenas a campanha de doação de roupas. Esta campanha do agasalho é a campanha do acolhimento humano. Portanto, com isso eu tenho uma outra forma de apelação. Aqui eu tenho uma forma de apelação do ato de doar. Quer dizer, se você não doar, você não será solidário. Se você não doar e não ser solidário, você não vai participar, portanto, você não foi humano nesse sentido. Aqui o agasalhar é o acolher, é o proteger. Então eu tenho duas palavras, agasalho e este agasalhar aqui, que é este acolhimento,
que reforçam a ideia da importância dessa campanha e que leva para o leitor, de uma forma bastante direta e bastante objetiva, a força que uma campanha tão humana ou humanitária como essa tem em pessoas desacolhidas, em pessoas desamparadas. Então, o que pede essa campanha publicitária não é, ou melhor, quem criou a campanha publicitária, não é pura e simplesmente, sugere, na verdade, a doação de roupas, mas sim o acolhimento, o abraçar, o sentir, o trazer para dentro do coração pessoas que tanto precisam de sua ajuda. Agora, com a imagem lida desta forma, este seja solidário, participe, este imperativo não é mais tão agressivo como pareceu no começo da nossa leitura, né? Com esta intenção foi construído esse texto. Ao tempo em que eu tenho uma determinação e uma ordem, eu tenho em equilíbrio a ela um ato de amor. Então, para ter esse ato de amor, seja participativo, seja solidário. Essa é a leitura da campanha do agasalho. O efeito que essa campanha causa nas pessoas é um efeito bastante profundo, porque ainda que as pessoas não leiam isso aqui, elas não observem o que está acontecendo aqui, ao bater o olho neste tipo de propaganda, de publicidade, você tem uma ligação intrínseca entre a imagem e o texto. Óbvio que se você for aprofundadamente observar, você vai ver que a intenção aqui dessa imagem é minimizar o efeito do imperativo que aqui está. Ok? Bom, vamos então para a leitura de um outro texto, que é o texto jornalístico. O texto jornalístico que eu trouxe como exemplo para a gente ler é uma reportagem que saiu recentemente no jornal A Tribuna, né, no site da Tribuna Online. Observem aqui a manchete. Avenida Santos Dumont ganha mais um radar de velocidade. Esse será o 5º equipamento em funcionamento na via. Vamos para o texto? Olha lá. Considerada uma das vias mais movimentadas de Guarujá, a Avenida Santos Dumont ganhará um novo radar para fiscalizar o excesso de velocidade e avanço de sinal, no trecho próximo à empresa Dow Química, no número 444, sentido bairro Centro. De acordo com informações da Diretoria de Trânsito e Transporte Público, o equipamento já está instalado, mas ainda aguarda a vistoria do Instituto de Pesos e Medidas, IPEM, para entrar em funcionamento. Por enquanto, não há data para o início da operação. Na mesma avenida estão em funcionamento outros 4 radares, além de uma lombada eletrônica. Os equipamentos estão instalados no sentido Centro e Vicente de Carvalho. O último deles foi instalado ainda no início de junho, no cruzamento com a rua Valdomiro Macário, no sentido Centro-Bairro. Visando a segurança dos motoristas e pedestres, a Prefeitura de Guarujá instalou, além destes, outros 6 radares no município em junho. Entre eles estão fiscalizações de velocidade, semáforos de avanço, parada, lombada eletrônica e restrição de tráfego. A maioria dos radares instalados estão em avenidas de grande fluxo da cidade e executam 3 funções: parada, avanço e velocidade. A população tem apoiado as instalações de radares na cidade. O comerciante Rodrigo Santiago, de 36 anos, possui um mini mercado na avenida e concordou com a fiscalização. A segurança de nossos filhos, familiares e clientes estava comprometida com a velocidade que os carros e motos passavam por aqui, afirmou o comerciante. Com a ampliação da fiscalização eletrônica, o município passará a contar com 24 radares em funcionamento. Bom, o que nós vamos aqui então tirar dessa notícia? Primeiro, a intenção de quem a publicou. Quando ele coloca na manchete, a Avenida Santos Dumont ganha mais um radar de velocidade, esse será o 5º equipamento em funcionamento na via, eu não consigo, a princípio, entender qual é o posicionamento desse jornalista, o que ele quer defender. Mas quando eu leio a informação, aliás, na manchete, parece até que ele está questionando este 5º radar. Mas na medida em que eu leio a informação, eu observo que não é um questionamento, na verdade é um apoio a esta colocação. Ele vai falar sobre a fiscalização e sobre excesso de velocidade. O termo excesso de velocidade aparece várias vezes na reportagem. Depois ele diz aqui, uma parte que é importante a gente reforçar, ele diz assim: de acordo com informações da Diretoria de Trânsito e Transporte Público, o equipamento já está instalado.
Significa o que quando ele coloca esta informação? Ele atribui à informação que ele vai passar um discurso de autoridade. Não fui eu que disse isso. Quem disse isso foi a Diretoria de Trânsito e Transporte Público. Quer dizer, quando eu indico quem disse, eu tiro de mim a responsabilidade desta informação ou desta afirmação, né? Na mesma avenida estão em funcionamento outros 4 radares, além de uma lombada eletrônica. Ele já indica que vem funcionando nessa avenida. Isso aqui é para equilibrar o quê? Por que ele disse nesse parágrafo, na mesma avenida estão em funcionamento outros 4 radares? Para equilibrar essa informação. Por enquanto, não há data para o início da operação. Qual operação? Deste 5º radar. Então, antes que alguém questione a prefeitura ou a diretoria de trânsito pelo fato de não estar funcionando o 5º radar, ele já afirma, nesta mesma avenida tem 4 radares em funcionamento. Isso traz o quê? Um equilíbrio. Ele não deixou de informar que o radar ainda não foi instalado, ainda que não seja culpa da diretoria de trânsito, porque ele afirmou que é do IPEI, mas ele abaixo reforça que tem 4 radares em funcionamento. Com isso, nós já começamos a observar qual é o discurso de quem está trazendo essa informação. Quem está trazendo essa informação está trazendo uma informação que tende a valorizar a ação da diretoria ou a ação da prefeitura. Trata-se de uma notícia jornalística de propaganda do poder público. É importante a gente saber fazer essa distinção. Vamos ver aí se ele confirma essa propaganda? Dê uma olhada aqui, ó, mais para o final, quando ele diz, aqui neste parágrafo, onde eu indiquei aqui, ó, a população tem apoiado as instalações de radares da cidade. Quem disse isso? O comerciante Rodrigo Santiago possui um mini mercado na avenida e concordou com a fiscalização. Observe que ele vai utilizar o discurso indireto para poder reforçar que este apoio se dá não por ele, jornalista, mas pela população. O que disse então o nosso digníssimo entrevistado? A segurança de nossos filhos, familiares e clientes estava comprometida com a velocidade que os carros e motos passavam por aqui, afirmou o comerciante. Portanto, com a ampliação da fiscalização eletrônica, o município passará a contar com 24 radares. Ou seja, o comerciante que lá reside está ansioso para que tenha um novo radar, para que diminua a velocidade naquela via. Então, ainda que esse radar não esteja instalado, a instalação dele é aprovado pela população. Eu, como jornalista, né, se eu fosse jornalista aqui, não preciso nem dizer que eu concordo com isso. Apenas as escolhas que eu fiz, as escolhas que foram feitas aqui a fala da diretoria de trânsito, a fala de um comerciante que apoia a instalação do radar e a afirmação de que já existem outros radares em funcionamento na mesma avenida já indicam que esta notícia tende a apoiar a ação do poder público aqui. O que nós tiramos dessa leitura que nós fizemos nessa simples reportagem de jornal? Primeiro aspecto, toda matéria jornalística, ela tende a algo. E por que ela tende a algo? Porque quem escreve são seres humanos. E os seres humanos, eles sempre tendem ao lado daquilo que eles defendem. Isso não vem o explícito aqui. Ele vem a partir da nossa leitura, dos questionamentos que nós fazemos, através do olhar crítico. Para toda e qualquer leitura de jornal que você venha a fazer, ou enunciados de provas que tenham textos jornalísticos, questione o texto jornalístico e você vai identificar aqui dentro dele as respostas que indicam qual o caminho que aquele jornalista, aquele repórter, que em tese deveria ser imparcial, está seguindo. Isso é importante para a sua leitura e para a sua interpretação, para provas e avaliações, mas muito mais importante para o seu dia a dia, ok? Com isso, nós vamos encerrar aqui esse primeiro momento de nossas leituras e interpretações e aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Um abraço e até mais.